Você se conhece? Olá, estamos aqui mais uma vez para dar sequência aí ao nosso estudo do livro de Atos. Hoje, estudando o capítulo 7. Mas antes, é necessário a gente reforçar da necessidade de lermos a Bíblia. Então, nós temos aí esse propósito de estarmos lendo a Bíblia toda. O Marconi tem sugerido, desde o início dos estudos, a que se compre a Bíblia 365. Ela é uma Bíblia, não é diferente das outras, mas o que ela se propõe é a essa leitura anual, aonde ela propõe ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente também tem pedido que vocês compartilhem esse áudio com as pessoas que vocês conhecem, para que elas também venham ser edificadas. Pedimos também que vocês participem de um dos estudos, né? A gente tem um estudo ali na segunda-feira à tarde, estamos estudando o Sermão do Monte. Na segunda-feira à noite a gente tem o Panorama Bíblico. Na quinta-feira a gente tem estudado o livro de Atos. E no domingo, 1 Pedro. Então se programe para que você participe de pelo menos aí um dos estudos. Você será muito bem-vindo ali no nosso meio. Mas então, voltando aqui agora para o capítulo 7 de Atos, eu quero ler apenas 3 versículos, a partir do versículo 51, que diz: Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas ou seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedeceram. Esse trecho é a parte final, então, do discurso do Estevão. Esse é o maior discurso que a gente vai ver no livro de Atos, mas não apenas no livro de Atos, mas em todo o Novo Testamento, um discurso longo, aonde é pregado o Evangelho. Dentro desse discurso, então, é pregado o Evangelho. E Estevão termina esse discurso confrontando as pessoas que o estavam acusando. Se a gente puder reparar, retornar para o capítulo 6, lá no versículo 13, vai falar que quando Estevão estava pregando, né, e os líderes religiosos e os mestres da lei agitaram o povo por causa dele lá no Sinédrio, então foi apresentado duas testemunhas, aliás, foi apresentado ali testemunhas que diziam, né, duas acusações contra ele. A primeira acusação, que eles falam assim: este homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei. Então a acusação dele está falando contra o templo e contra a lei de Moisés. E para refutar isso, então, vem todo esse discurso de Estevão, que começa falando lá a respeito de Abraão, passa por Moisés, chega até Davi e Salomão, para poder estar ali, então, refutando essa acusação. E depois ele passa para a parte, então, da lei, falando que a lei que foi dada para eles, eles mesmos mataram, então, os profetas que tantas vezes falavam a respeito da vinda do justo, como ele fala aqui no versículo 51. Então, é necessário a gente perceber quanto a gente conhece da nossa história, quanto a gente conhece das escrituras, porque como que a gente pode ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura,
se às vezes a gente não sabe nem o que é o Evangelho? Pergunte-se, né? Daí o motivo desse texto, quanto será que a gente conhece, né? Examine-se, veja quanto você realmente conhece, quanto você está capacitado. Eu preciso recordar ainda, voltando no capítulo 6, que quando os apóstolos então, né, propuseram para escolher 7 homens, ali no capítulo 6, no versículo 3, você vai perceber 3 características nesses homens: bom testemunho, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Quanto você conhece? Estevão, ele ainda vai falar, né? O texto ainda vai continuar falando que no versículo 5, lá do capítulo 6, que o Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, a gente percebe quem é o Estevão, mas a gente precisa perceber quem somos nós, porque muitas vezes as pessoas vêm até a gente buscando conhecer exatamente o Evangelho, mas como a gente pode pregar o Evangelho se às vezes a gente não sabe nem o que é o Evangelho? Algumas pessoas costumam falar que Evangelho é boas novas. E é verdade, evangelho é boas novas. A palavra evangelho no grego significa boas novas, mas quais são essas boas novas? Será que nós sabemos? Porque esse assunto vai permear todo aqui o livro de Atos, todo o Novo Testamento, esse evangelho, essa boa notícia, ela vai passar por todos os livros do Novo Testamento e às vezes a gente não sabe o que é o Evangelho. Como nós podemos sair e pregar o Evangelho se nós não sabemos o que é o Evangelho? Não tem como a gente ensinar alguma coisa que a gente não conhece. E daí a necessidade de sabedoria, porque é, ali, quando eles foram escolher ali os 7 homens, sabedoria era um pré-requisito para escolher esses 7. Cheios do Espírito Santo era outro pré-requisito. E um bom testemunho também. Nos nossos dias, será que a gente, se fosse proposto para nós escolhermos 7 pessoas para distribuir cesta básica ali na igreja, porque foi o chamado para esses 7 homens, né? Cuidar ali das viúvas por conta da distribuição do alimento diário que não estava acontecendo, segundo eles ali entendiam de forma correta. Então foram chamados para distribuir cesta básica. E aí, para distribuir cesta básica é necessário bom testemunho, cheio do Espírito Santo, sabedoria. Será que hoje a gente encontraria 7 pessoas? Falo isso porque eu creio que nós temos sido negligentes nos 3 pontos. Quantos escândalos muitas vezes chegam até a gente de vários lugares, não é assim? Falando de vários pastores, membros da igreja, e a gente percebe esse escândalo que é notório que acontece no nosso meio. Problemas são os escândalos que a gente fica sabendo e aqueles que a gente não fica sabendo. E aquele que testemunho, que tipo de testemunho nós temos dado? Estamos realmente cheios do Espírito Santo? Essa é uma outra boa pergunta. Porque as pessoas, às vezes, não sabem distinguir se uma pessoa está cheia do Espírito Santo ou não. E Paulo, lá em Efésios, lá no capítulo 5, ele fala o que é necessário para a gente saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Às vezes, o nosso conhecimento, a nossa percepção, a gente bater o olho numa pessoa e falar que ela está cheia do Espírito Santo, e aí pergunta assim, mas como você pode falar que ela está cheia do Espírito Santo? O que você está vendo? E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai perceber que o que a gente está vendo, às vezes, não é o que a Bíblia está falando
que é característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, para isso é necessário sabedoria. E quanta sabedoria tem nos faltado? Pergunte-se quanto você sabe. Por isso que a gente tem falado sempre no início de cada áudio que é necessário ler a Bíblia. Estamos sugerindo a Bíblia 365, que vai te ajudar, vai facilitar a sua leitura. Por que vai facilitar a sua leitura? Porque talvez você já tentou ler a Bíblia várias vezes, mas não consegue passar de Êxodo, porque depois de Êxodo 20, a partir de Êxodo 20, a leitura fica um tanto quanto difícil, cansativa. A hora que você vai ler, então, Levítico, da mesma forma, Números, da mesma forma. Alguns se cansam até com o livro de Deuteronômio, que é uma recapitulação de tudo que eles passaram ali no deserto. Quanto que você tem de conhecimento? Examine, pois, o homem a si mesmo, não é assim? A gente já viu duas vezes Paulo falando isso conosco. Primeira vez, 1 Coríntios 11, 28. Segunda vez, 2 Coríntios 13, 5. Leia esse 2 Coríntios 13, 5 e perceba quem é você. Reconheça quem é você. Eu peço perdão por ter me estendido hoje um pouco mais, mas é necessário que a gente venha saber quem nós somos e o quanto nós conhecemos, porque isso vai fazer toda a diferença para o nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Deus, nosso conhecimento de Deus. E que o Senhor te abençoe.